Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos juntos nessa pegada de fé, de alegria, de paz, de esperança e, acima de tudo, de serenidade. É isso aí, meus queridos, nós estamos ao vivo nas rádios Jesus na Rua, Luanda, e Jesus na Rua, Palavra e Oração. Cristo Poder Alfa e Rádio BFM, que é aqui de Araguaína, Tocantins, e Boas Novas, também aqui de Araguaína, Tocantins. Muito bem, meus queridos, nós vamos agora para essa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz, de prosperidade, longanimidade, domínio próprio, que contra essas coisas não há lei, ao louvor da gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos agora, daqui a pouco, nosso querido irmão, pastor Bernardino Chepaco, lá de Luanda, vai trazer-nos uma palavra maravilhosa, direta do trono da graça, e eu oro agora que o Senhor traga, leva as nossas mentes, Senhor, a Ti, para que nós possamos receber esta palavra, Pai, esta palavra com entendimento, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero falar aqui um pouquinho do livro. Nós estamos fazendo os ajustes, né, já foi feito o lançamento dele, e nós estamos agora com os ajustes do leitor de audiobook, e para ficar maravilhoso e top. Eu quero agradecer a vocês pela compra dos livros, que Deus abençoe vocês neste momento. Amém, Márcia? Amém. Otsimilo e Ezo Kossamo. Boa noite, queridos irmãos luandenses. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda e Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Paz e graça, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional, e a direção para a comunhão que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje meditaremos na palavra. Nunca ache que alguém é melhor que você e nunca se ache melhor que ninguém. Cada um tem um caminho a seguir e uma lição para aprender. Amém? Amém. Olha só. Não se ache superior nem inferior a ninguém, porque o seu caminho em Cristo Jesus é você quem caminha. A oportunidade de caminhar a segunda milha com o seu irmão é sua. A oportunidade de se voltar para o nosso Senhor Jesus Cristo é sua. Não passe essa oportunidade para outra pessoa. Não passe a sua vez. Use-a da forma e do modo que Deus quer que você use esta oportunidade. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de ensino. Queridos irmãos, a palavra rema para os nossos corações está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 16, com o título Como ser guiado pelo Espírito Santo. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nesse instante, Senhor, eu e Márcia estamos
trazendo à existência na vida do pastor Bernardino essa palavra, Senhor. Nós estamos agora trazendo, Pai, a oportunidade. Senhor, nós declaramos, Pai, usa a boca do teu filho, Pai, do pastor Bernardino, para que traga uma palavra de entendimento e uma palavra de ensino, Pai, aos nossos corações no dia que se chama hoje. Com a palavra, o pastor Bernardino Chepaco, direto de Luanda, África. A paz, a paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós que nos ouvem neste momento. Daqui quem fala para vocês é o pastor Bernardino, diretamente de Angola, propriamente Luanda. Nós somos Jesus na rua, estamos a levar a palavra do Senhor para todas as comunidades. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Só para dizer que na África não estou sozinho. Na África tenho 3 homens de Deus também que estão a levar esta mesma caravana Jesus na rua. Estão a levar o evangelho em todas as comunidades. Só para dizer que na África, em Moçambique, temos o nosso pastor Cardoso, que está a fazer um excelentíssimo trabalho na Rádio Jesus na Rua. Para dizer que também na África, em Morumbala, temos o nosso pastor Mox, que também está fazendo um grande trabalho. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Só para dizer que também em Cabo Verde, propriamente em África, na capital de Beira, temos o nosso pastor Paulo, que também está a fazer um excelentíssimo trabalho, que está a servir o reino de Deus, que está a servir a sua comunidade, que está levando Cristo para todas as comunidades. Nós somos Jesus na rua. Estamos aqui para trazer uma mensagem para a edificação do teu espírito. Nós temos o encontro de ensino, ensino da palavra. Quero partilhar uma palavra com os amados irmãos. Você que se conectou agora, você que entrou agora na nossa rádio, seja bem-vindo. Que a paz do Senhor te alcança, que a graça de Deus te acompanhe em tudo quanto fizeres. Só para dizer que temos um encontro de ensino. Hoje vamos falar acerca de como ser dirigido, ou melhor dizer, como ser guiado pelo Espírito Santo. É um tema que se fala pouco. Muitas das vezes dizemos vamos ser guiados pelo Espírito Santo ou somos guiados pelo Espírito Santo, e muitas das vezes não temos noção de como ser guiado pelo Espírito Santo. O Senhor falou comigo no meu espírito acerca desse tema. Eu fui estudando com muita delicadeza para partilhar esse tema com os amados irmãos. Primeiro ponto, eu quero falar de como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, tenho aqui 4 pontos que eu pretendo abordar para o mesmo ensino. Se estás aí com uma esferográfica, uma lapiseira, um caderno, se puder para anotar, ou tens uma agenda no telefone, se puder para ir anotando cada capítulo, cada ensino que nós vamos falar aqui, para depois você ir consultar na tua Bíblia. Primeiro ponto, eu quero falar acerca da lâmpada do Senhor. O primeiro versículo que eu quero abrir, quero partilhar com os amados irmãos, está no livro de Romanos, capítulo 8, no seu versículo 14. Livro de Romanos, a primeira carta de Paulo. Romanos, depois de Atos tem Romanos. Romanos capítulo 8, no seu versículo 14. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outras palavras, Paulo está a nos dizer, ou está a nos mostrar, que para nós ser filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus.
antes de nós ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, primeiro precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. A partir do momento que você nasce de novo em Cristo Jesus, só assim você recebe o Espírito Santo em ti e você começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quero ler mais um outro capítulo, Romanos capítulo 8, no seu versículo 16. Romanos capítulo 8, no seu versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, entra em contato com o nosso espírito, porque a Bíblia nos mostra na primeira carta de Tessalonicenses, no seu capítulo 1, no seu versículo 5 a 17, diz assim, que o homem primeiramente é um espírito que tem uma alma e vive num corpo. Este corpo é a casa do homem, é o tabernáculo do homem. O homem é primeiramente um espírito. O homem é primeiramente um espírito. E a Bíblia está nos dizendo no livro de Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 16, que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Em outras palavras, o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo fala por nós, fala conosco por meio do nosso espírito. Porque o nosso espírito é onde Deus fala conosco. Deus, quando fala conosco, Deus não fala conosco na nossa alma, no nosso corpo. Deus fala conosco no nosso espírito. E Paulo está nos mostrando no livro de Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 16, que o Espírito de Deus entra em contato ou testifica com o nosso espírito. E quero ler também um outro versículo no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 20, no seu versículo 27. Como é um ensino, temos que ter sempre essa habilidade de indo trazendo capítulo, versículo. Se alguém aí tem uma agenda, pode anotar. Esse é um ensino muito proveitoso, um ensino muito edificante. Provérbios capítulo 20, no seu versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Tipo, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Em outras palavras, quando está se referir de lâmpada no livro de Provérbios, está a falar que o Espírito Santo, que o espírito do homem, ou o espírito, o homem que é propriamente espírito, é que Deus ilumina, Deus ilumina o homem por meio do espírito. Deus guia o homem através do nosso espírito. Tipo, o nosso espírito é a lâmpada, é a iluminação, é o contato direito que Deus tem para com o homem. Porque a Bíblia diz assim no livro de Gênesis, Deus diz para Adão: certamente quando comeres desta árvore, certamente morrerás. A morte que Deus estava a falar para Adão no livro de Gênesis não era uma morte física, estava a falar de uma morte espiritual. Porque quando Adão comeu do fruto ou comeu da árvore, Adão morreu, não fisicamente, morreu espiritualmente. Porque depois de Adão morrer, depois de Adão comer o fruto da árvore do conhecimento, depois de Adão comer o fruto da árvore, Adão morreu espiritualmente, não fisicamente, porque ele ainda passou a viver. A lâmpada dele diante de Deus se apagou. Tipo, já não tinha iluminação. Tipo, o Espírito de Deus se afastou do Espírito de Adão. Em outras palavras, a morte espiritual é quando o Espírito de Deus se afasta do nosso espírito. Isso é que nós chamamos de morte espiritual. Por isso é que Provérbios 20, no seu versículo 20, está dizendo assim, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso significa que Deus nos ilumina e nos guia através do nosso espírito. Quando Deus fala conosco, Deus não fala com o nosso corpo. Nosso corpo não é suficiente, ou não é um meio que Deus se comunica conosco, nem a nossa alma. Deus se comunica conosco por meio do Espírito. A Bíblia diz assim no livro de Gênesis,
no livro de Gênesis, quando Deus fez a criação, depois de criar, Deus diz assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança do homem para com Deus é por meio do Espírito. Jesus está a dizer que Deus é Espírito. Importa os que lhe adoram, adoram em Espírito e em verdade. Isso quer dizer que a nossa semelhança diante de Deus, ou a nossa semelhança com Deus, é por meio do Espírito. O homem tinha a semelhança de Deus por meio do Espírito, porque Deus sopra, aquele sopro, nós recebemos o Espírito de Deus. Se nós acompanharmos o Evangelho, depois da ressurreição de Jesus, Jesus sopra para os discípulos e diz: recebem o Espírito Santo, recebem o Espírito. Aquilo estava falando da regeneração, do novo nascimento. O novo nascimento só acontece por meio do Espírito. O novo nascimento só acontece por meio do Espírito. Muitas vezes, no entanto, procuramos orientação por outros meios, que não são os meios declarados por Deus. Quando assim o fizermos, incorremos em problemas, porque a forma de Deus se comunicar com o homem é por meio do Espírito. Deus não fala conosco por meio da nossa alma. Deus não fala conosco por meio do nosso corpo. Deus não fala conosco por meio do nosso sentido. Deus fala conosco por meio do nosso Espírito. Por vezes nós procuramos formas ou procuramos meios de ouvir Deus. Deus se comunica conosco por meio do seu Espírito. É por meio do nosso Espírito que Deus entra em contato conosco. É por meio do nosso Espírito que Deus fala conosco. Deus não fala conosco por meio dos 5 sentidos, que são os 5 sentidos humanos. Deus fala conosco por meio do nosso Espírito. Quando assim fazemos, incorremos em problemas. Quando nós procuramos orientação por outros meios, a não for por meio do Espírito Santo, nós vamos correr muitos riscos, nós vamos cometer muitos problemas e vamos ter bastantes tropeços. Nós precisamos de ser comunicados por meio do Espírito. Deus fala conosco por meio do Espírito. Deus fala conosco na dimensão do Espírito, porque a nossa carne não tem a capacidade de se comunicar com Deus. A nossa alma não tem a capacidade de se comunicar com Deus. Nós precisamos ter noção disso. Nós precisamos ter consciência disso, que Deus age por nós. Deus fala conosco por meio do nosso Espírito. Às vezes julgamos como Deus fala conosco. Muitas das vezes nós queremos que Deus fale conosco por meio de uma visão. Amado, Deus pode falar conosco por meio de uma visão. Temos vários relatos bíblicos que Deus falou com alguém por meio de visões. O que aconteceu com Paulo quando Paulo tentou ir para Jerusalém, quando Paulo foi para Jerusalém. Antes de Paulo ir para Jerusalém, o profeta Ágapo, a Bíblia narra isso no livro de Atos, o profeta Ágapo descreveu de como é que Paulo poderia falar, de como é que Paulo deveria ser, de como é que Paulo poderia passar lá em Jerusalém. Trouxe uma profecia. Deus pode nos orientar por meio de uma profecia. Deus pode nos orientar por meio de uma visão. Pedro, Simão, a Bíblia fala isso no livro de Atos, no seu capítulo 9 ou no seu capítulo 8. Quando Pedro estava no terraço, quando Deus fala com Cornélio por meio de uma visão e diz para Cornélio procurar Simão Pedro. Pedro, enquanto orava do terraço, Pedro, enquanto estava em oração, Deus lhe mostrou uma visão. E Deus disse que tinha homens que estavam a vir ter contato com ele. Deus pode te orientar por meio de uma visão. Deus pode te orientar por meio de uma profecia. Mas o método de Deus no Novo Testamento, ou na nova dispensação, é nos orientar por meio do Espírito Santo de Deus. Esse é um dos métodos que Deus tem para nos orientar. Deus nos orienta por meio do Espírito Santo de Deus. Isso tem que ficar bem patente por nós. Deus pode trazer uma mensagem por meio de um anjo. Um anjo pode vir falar contigo. Assim conforme aconteceu com Paulo, quando estava para ir ser julgado, quando quando ele estava no barco, teve um mau clima, que os navios tentaram afundar, quando o anjo do Senhor apareceu para Paulo dizendo que nenhum dos que estão no barco vão morrer.
Deus comunicou a Paulo por meio de uma visão. Deus falou por meio de Filipes, por meio de uma visão. A Bíblia narra isso no livro de Atos, que Deus mandou seu anjo ir ter com Filipe, para Filipe descer em Jerusalém ou descer em Samaria para pregar o Evangelho. Deus pode se comunicar por meio de tudo isso, por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de profecia. Mas o método de Deus é por meio do Espírito Santo. Por isso é que o nosso texto de Metestade está dizendo assim: todos os que são guiados por Deus, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Nós precisamos é ter noção disso. Nós precisamos é ter noção disso. Com base naquilo que o nosso sentido físico nos contam, com demasiada frequência, olhamos as coisas de um ponto de vista mental. Mas em nenhuma parte da Bíblia Deus diz que nós seremos guiados pela nossa mente ou o nosso corpo, mas sim que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Em nenhuma parte da Bíblia Deus nos disse que nós vamos ser guiados pelos nossos anjos, ou vamos ser guiados por uma visão, ou vamos ser guiados pela profecia. Não. Deus nos diz que vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Até todos estes meios podem nos trazer uma orientação, mas a forma de Deus se comunicar, de Deus nos comunicar, de Deus nos falar totalmente, é por meio do Espírito Santo de Deus. Ou o método mais eficaz é por meio do Espírito Santo de Deus. Ou o método que mais Deus usa na nova dispensação, que é na nova aliança, é por meio do Espírito Santo de Deus. Ora, antes de nós podermos compreender como realmente Deus nos orienta e nos guia por meio do nosso espírito, temos que compreender a natureza do homem. Temos de que compreender que o homem é um espírito, que ele tem uma alma e que ele habita num corpo. Nós temos que ter consciência disso. Você precisa confessar isso. Você precisa manifestar isso. Que nós primeiramente somos um espírito que tem uma alma e que vive num corpo. O homem não é um corpo. O homem não é uma alma. O homem é um espírito que vive dentro de um corpo e que tem uma alma. Eu quero falar do segundo ponto com os amados irmãos. Quero falar com o segundo ponto com os amados irmãos. O segundo ponto que eu quero dizer é o homem, um espírito eterno. Quero falar acerca desse lado, que o homem é um espírito eterno. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus pôs o homem à sua imagem. Deus o criou. Gênesis capítulo 1, no seu versículo 26, no seu versículo 26 a 27. Conforme eu disse anteriormente, que nós somos imagem e semelhança de Deus por meio do Espírito. O homem é um ser espiritual, é feito à semelhança de Deus. Jesus disse que Deus é Espírito. João capítulo 4, no seu versículo 4, no seu versículo 24. Logo, o homem deve ser necessariamente um espírito. Assim conforme Deus é espírito, o homem também é um espírito. O espírito é eterno. A Bíblia diz que Deus é Pai dos espíritos. Todo espírito vai para o Senhor. Todo espírito volta de novo ao Senhor. Todo espírito volta de novo ao Senhor. Conforme eu disse anteriormente, o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo físico. 1 de Tessalonicenses capítulo 5, no seu versículo 23. Muitas das vezes nós fizemos ao contrário. Dissemos que o homem tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Não. Primeiramente, o homem é um espírito. Ele tem uma alma e habita dentro de um corpo. Quando o corpo físico do homem está morto na sepultura, o espírito continua a viver. Esta parte do homem é eterna. Os espíritos nunca podem morrer. O homem é um espírito. Quando o homem morre, ou a alma vai para o céu ou para o inferno. Primeiramente,
Nós temos que entender isso. Quando o homem morre, ou a alma dele vai para o céu, ou vai para o inferno. Exemplo prático. Se nós vê a parábola, aquilo não é parábola, aquilo era uma história real, porque parábolas, em todos os evangelhos, quando Jesus contava uma parábola, se nós notarmos, nas parábolas os nomes são ficção, os nomes não são tipo, espécie de uma ficção, não são nomes reais. Se nós vê na história do rico e Lázaro, se nós analisar aquela história do rico e Lázaro, aquela história fala acerca do inferno e do paraíso ou dos céus. Se nós analisar aquela história, fala acerca do inferno e acerca do céu. Por isso, no inferno, o rico sentia dor e tormento e reconheceu o pai Abraão. A dor e as emoções vêm por meio da nossa alma. Por isso é que Marcos está a dizer: o que adiantaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Isso quer dizer que a partir do momento que o homem morre, que vai para o céu ou para o inferno, é a alma do homem. Por isso é que você veja o rico aí sente dor, sentia uma dor e tormento. E disse para pai Abraão para ir avisar aos seus irmãos: todo sentimento, toda dor vem da alma do homem. É da alma do homem. Todo espírito volta para Deus. Por isso é que Marcos está a dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Por isso é que o Espírito é eterno, porque o Espírito vem de Deus. O Espírito volta de novo para o Senhor. A nossa alma é que vai ser condenada. A nossa alma é que vai ser julgada. Por isso é que Paulo diz no livro de Romanos, no seu capítulo 12, no seu versículo, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformar a vossa mente com a renovação da palavra de Deus. Aí a palavra mente se aplica para a alma. A alma precisa ser renovada. A alma precisa ser transformada pela palavra de Deus. A alma precisa ser transformada, porque a partir do momento que você nasce de novo em Cristo Jesus, que nasce de novo em Cristo Jesus, é o teu espírito, que nós chamamos de regeneração. O teu espírito nasce de novo em Cristo Jesus. A nova criatura em nós é o Espírito que está dentro de nós. É o Espírito do homem que entra em contato com o Espírito de Deus. O nosso corpo não nasce de novo. A nossa alma precisa da palavra do Senhor para ser educado, para ser moldado. Porque na nossa alma onde vem o centro das nossas emoções. Por isso é que Paulo diz assim, que nós precisamos de um corpo incorruptível. O mesmo corpo que o Senhor Jesus tem, um corpo glorificado, onde já não terá pecado dentro nem fora. Nós só falhamos, nós só pecamos por meio do nosso corpo, por causa da nossa alma. Por isso é que nós precisamos renovar os nossos entendimentos. A nossa alma, o nosso corpo, quer sempre satisfazer-se com os desejos dessa terra, porque o corpo do homem é que nos habilita a ter legalidade na terra. A alma é o centro das emoções. A morte física é a separação do espírito do homem do seu próprio corpo. Quando nós dissemos alguém morreu, é que o seu espírito, quando o espírito sai do corpo, o homem morre. O homem tem vida por meio do espírito. A morte física é a separação do espírito do homem do seu próprio corpo. A alma são as pessoas que habitam no corpo. O homem interior, quando a Bíblia normalmente faz menção acerca do homem interior, quando está a falar do homem interior, está a falar do espírito do homem. Está a falar do espírito. A Bíblia diz assim, que o homem interior nunca envelhece. É renovado de dia em dia. Ele é um homem espiritual. Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, no seu versículo 3. Nicodemos, por ser natural, somente não conseguia pensar de modo, só conseguia pensar de modo natural. Disse, portanto, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe? Olha só o que Jesus respondeu
para Nicodemos. Jesus respondeu a Nicodemos dizendo assim: o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando a respeito do novo nascimento espiritual. Nicodemos era alguém que era religioso. Nicodemos era alguém que estava na igreja, mas ainda não havia nascido de novo. Porque se Nicodemos tinha um novo nascimento, se o Nicodemos tivesse o Espírito Santo de Deus, ele nem poderia fazer essa pergunta. Ele nem poderia dar essa resposta. O que eu vou fazer? Sendo eu já um velho, será que vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Essa foi a pergunta de Nicodemos. E Jesus respondeu para Nicodemos: o que é nascido do Espírito, o que é nascido de Espírito é Espírito. Jesus estava a falar para Nicodemos acerca do nascimento espiritual. A parte do homem que nasce de novo é o seu espírito. O seu espírito recebe a vida eterna, que diz que no hebraico significa Zoe. Nós recebemos a vida de Deus. Nós recebemos a natureza de Deus. Nós recebemos a natureza de Deus. A vida de Deus habita no nosso espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O seu espírito recebe uma vida eterna, a vida de Deus, a natureza de Deus. E o espírito do homem é que fica sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, teu corpo não altera nada. Se você era forte, vais continuar sendo forte. Se você era magro, vais continuar sendo magro. Porque o novo nascimento é no espírito, não no teu corpo, nem na tua alma. Paulo chama o homem interior. Pedro chama o homem interior do coração. Primeira de Pedro, no seu capítulo 3, no seu versículo 4, diz assim: seja, porém, o homem interior. Normalmente, quando a Bíblia está a falar de homem interior, o coração do homem está a se referir ao espírito. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Se nós analisarmos aqui, Pedro está a falar do novo homem como o coração, tipo o homem interior do coração. Quando Pedro está a fazer essa colocação, Pedro está a falar do novo homem em Cristo Jesus. Está a falar do novo nascimento em Cristo Jesus. Normalmente, quando a Bíblia vem e nos apresenta o coração do homem, normalmente está a falar do espírito, do espírito do homem. É assim que alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. E as coisas antigas, em outras palavras, em outras versões vem, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo que se fez novo está a falar no espírito, não na carne, não no corpo, nem na nossa alma. Por isso é que a nossa alma precisa da renovação constante. A nossa alma precisa ouvir a palavra de Deus. A nossa alma precisa da palavra de Deus para a renovação. Porque é na alma onde vem o centro das emoções. É na alma onde vem o intelecto. A nossa mente vem da alma. O nosso conhecimento vem da alma. A alma é o centro. Muitas das vezes a alma às vezes é comparado como mente, como intelecto. Está a falar da alma. O terceiro ponto que eu quero abordar com os amados irmãos, vamos falar do terceiro ponto, apresentando o corpo. Romanos capítulo 12, no seu versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo está a mostrar para a igreja, Paulo está a falar para a igreja de Romanos, que devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício diante de Deus, como um culto racional. Em outras palavras, Paulo está dizendo que devemos crucificar a nossa carne ou o nosso corpo
O nosso corpo, se nós não crucificar, se nós não sacrificar ele, não esmugar, conforme Paulo diz, nós não vamos conseguir fazer certas coisas na obra do Senhor. Aquilo, conforme eu já havia dito anteriormente, o nosso corpo não nasce de novo. Que nasce de novo, quando nós aceitamos Jesus, que nasce de novo é o nosso espírito. O nosso espírito é que recebe o novo nascimento. O nosso corpo precisa de um novo corpo, o mesmo corpo que Jesus teve depois da ressurreição, que é chamado corpo glorioso. E o homem no interior, que nasceu de novo, é que se tornou uma nova criatura, não um corpo físico. O corpo físico continua o mesmo. Veja só que Paulo está a dizer em 1 Coríntios, no seu capítulo 9, no versículo 27, diz assim: Mas eu esmurro o meu corpo. Em outras versões, o esmurro aí está a dizer: eu escravizo o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha mesmo a ser desqualificado. Em outras palavras, Paulo está a dizer que ele escraviza o seu corpo, porque o corpo tem sempre os desejos da carne. O corpo quer sempre satisfazer os seus próprios desejos. O nosso corpo não nasceu de novo. As emoções vêm por meio da alma e aquilo contagia o nosso corpo. Nós precisamos esmugar ou escravizar o nosso corpo. Ou melhor dizer, disciplinar o nosso corpo, para nós conseguir ter certos avanços na vida espiritual. Simplesmente porque o seu corpo quer fazer coisas erradas, não significa que você não está salvo. Pelo simples facto de teu corpo tentar sentir algumas coisas que são erradas e querer fazer certas coisas que já não pode fazer. Isso não quer dizer isso. Não quer dizer que você não está salvo ou que você não está cheio do Espírito Santo. Se fosse assim, o próprio Paulo não era salvo, porque ele próprio disse assim: eu esmugo, eu escravizo o meu corpo, eu disciplino o meu corpo, porque o nosso corpo quer fazer coisas que não agradam ao Senhor. Por isso é que a Bíblia diz assim, quando Jesus se encontra com a mulher de Samaria, diz assim, que verdadeiramente os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A adoração é feita no espírito. Por isso é que o nosso corpo precisa ser disciplinado para nos apresentar um culto racional a Deus, para nos apresentar um culto para o Senhor. Precisamos disciplinar o nosso corpo, precisamos educar o nosso corpo, precisamos educar a nossa alma com a palavra de Deus. Enquanto você estiver aqui na terra, terá de lutar com o corpo e com a carne. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, nós vamos lutar todos os santos dias. Enquanto nós tivermos a nossa caminhada aqui na terra, nós precisamos esmulgar o nosso corpo. Nós precisamos escravizar o nosso corpo. Nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Porque o nosso corpo, se não for disciplinado, vai nos fazer com que não vamos fazer certas coisas para a obra do Senhor. Vai nos fazer recuar em certas coisas da obra do Senhor. Nós precisamos esmulgar o nosso corpo. Nós precisamos disciplinar o nosso corpo. João diz assim, João capítulo 1 de João, capítulo 5, daí diz assim, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Conforme eu havia dito, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, dá o testemunho no nosso íntimo. Dá o testemunho no nosso íntimo. Quero falar com os amados irmãos acerca do quarto ponto, para nós terminar com o nosso ensino. 4 pontos muito essencial. 4 pontos muito necessários. Primeiro, a voz no íntimo. A voz no íntimo. Romanos 9, capítulo 1. Primeiramente, o homem interior tem uma voz, chamamos a voz da consciência. A voz tranquila e suave. Quando Deus fala conosco por meio do nosso espírito. Deus se comunica conosco por meio do nosso espírito. Deus, quando fala conosco, Deus pode falar conosco com uma voz suave. Nós ouvimos Deus a falar conosco dentro de nós.
Você fala, muitas das vezes você até pode tentar se confundir. Você até pode perguntar, será que está vindo da minha mente? Será que está vindo da minha alma? Será que isso não é um pensamento meu? Deus se comunica conosco por meio de uma voz, a voz do Espírito Santo. Assim conforme o nosso corpo tem uma voz, assim conforme o nosso corpo expressa uma voz, assim também existe uma voz do Espírito, que ele se comunica no nosso interior. A voz da consciência. É aquela voz que você ouve dentro de ti, que ele vem falar dentro de ti. Fulano, não faça isso. Fulano, não faz isso. Não faça aquilo, não faça isso. Faz isso, faz aquilo. É aquela voz tranquila que nós ouvimos no nosso espírito. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter intimidade profunda com o Espírito Santo. Jesus disse assim, eu vou, mas não vos deixarei só. Não vos deixarei órfãos, mas vou vos enviar o meu Espírito. Vos enviarei o Espírito Santo, o outro Consolador. Nessa nova era, nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito de Deus. Nós precisamos ser íntimo do Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade profunda com o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa intimidade profunda com o Espírito Santo. Segundo ponto, segunda voz, a voz do Espírito Santo. A primeira voz que eu falei, a voz do interior, é o Espírito Santo falar conosco por meio do nosso espírito, que é uma voz tranquila, uma voz suave. E a segunda voz que eu quero falar com os amados irmãos é aquela voz do Espírito Santo. É aquela voz autoritária. Acho que muitos já se perguntaram, já tiveram essa experiência, mas às vezes se calhar você não sabia que era a voz do Espírito Santo a falar contigo naquele momento. A voz do Espírito Santo é aquela voz com autoridade. Quando Deus quer que você faça uma coisa agora, quando Deus quer que você faça uma determinada coisa, é uma voz que vem com bastante autoridade. É aquela voz com muita autoridade. Embora esteja dentro de você, você pensa que é uma pessoa que está atrás de você, que falou alguma coisa. Você tenta olhar para trás. Quem que está a falar comigo? Ouvi alguém me chamando. É uma voz dentro de ti, mas vem com uma autoridade que você até chega a pensar que alguém de fora, alguém que está por detrás de ti, está a falar contigo. Vamos só lembrar isso. Isso aconteceu no Novo Testamento. Vamos só lembrar. Isso aconteceu com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus 3 vezes. Samuel. Samuel foi diretamente para Eli. Eli, meu Senhor, o Senhor me chamou. Eli disse, não te chamei. Samuel. Por que Samuel foi se dirigir diretamente com Eli? Se Deus estava a falar com o espírito dele, ou o Espírito Santo estava a falar com Samuel dentro dele. Isso quer dizer que era uma voz que o próprio Samuel pensou que estava a vir de alguém de fora. É uma voz, a voz do Espírito Santo, é uma voz que vem com muita autoridade. Você pensa que alguém está a te chamar, você pensa que alguém que está a te chamar, você tenta olhar para trás, alguém me chamou. Isso aconteceu com ele. É aquela voz com autoridade. É aquela voz que você pensa que é alguém que está do outro lado a chamar por ti. E para terminar, quero falar acerca de 3 vozes. Primeiro, sentido. Quando estou a falar do sentido, estou a falar do corpo. Quando estou a falar do corpo, sentido é a voz do corpo. O nosso corpo tem uma voz, que são os 5 sentidos, que nós apalpamos, vimos e sentimos o paladar. Deus não fala conosco por meio do nosso sentido. Muita gente está a naufragar na fé. Muita gente está a desfalecer na fé por causa dos sentidos. Deus não se comunica conosco por meio de sentimentos. Não. Deus se comunica conosco por meio do nosso espírito. Muitos erraram na fé por causa dos 5 sentidos, ou por ouvirem a voz do corpo. Querem se mover por causa do sentido. Amado, não se mova por causa do teu sentido. Se mova por causa do Espírito. Essa é a primeira voz. Segundo, a razão. A razão é a voz da alma ou da mente.
Nós procuramos razão em tudo, queremos procurar lógica. Amado, Deus não trabalha conosco por meio da nossa lógica, por meio da nossa razão. Deus se comunica ou trabalha conosco por meio do nosso espírito. É por meio do nosso espírito que Deus se comunica conosco. É por meio do nosso espírito que Deus fala conosco. A nossa razão ou a nossa alma não se comunica com Deus. Deus se comunica conosco por meio do Espírito Santo de Deus. A terceira, que é para terminar, a consciência, que é a voz do Espírito Santo, ou a voz do nosso Espírito. Por isso é que, se nós vermos em quase todas as cartas que Paulo mandava para a igreja, Paulo sempre falava conservar a boa consciência, que por muitos, Paulo fala isso no livro de Timóteo, que por muitos rejeitarem a boa consciência, naufragaram na fé. A nossa consciência, a boa consciência, é a voz do Espírito. Você só pode confiar na tua consciência a partir do momento que você nasce de novo em Cristo Jesus. A tua consciência é transformada por meio do Espírito Santo de Deus. Nós somos renovados dia após dia, conforme a Bíblia diz que o nosso espírito é renovado dia após dia. Esse é o nosso ensino da palavra no dia de hoje. Esse é o nosso encontro de ensino no dia de hoje. Falamos acerca de como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Espero que este ensino venha trazer edificação para a tua vida, venha fortalecer a tua vida espiritual, venha abrir os olhos do teu entendimento. Nós somos a comunidade Jesus na Rua. Estamos aqui em Angola a trazer uma mensagem para os amados. Estamos aqui em Angola a pregar o Evangelho para o corpo de Cristo Jesus. Estamos aqui em Angola com a Jesus na Rua para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Conforme o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo, somos membros. Todos nós reunidos fizemos a igreja de Cristo Jesus, ou fizemos o corpo de Cristo Jesus. Nós só somos corpo na medida em que nós se reunimos, à medida em que nós se juntamos, à medida em que nós se unimos, se tornamos um corpo. Estamos aqui para a edificação de Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Só para dizer que nós estamos em Moçambique com o nosso pastor Cardoso, em Morumbala estamos com o nosso pastor Mox, em Cabo Verde estamos com o nosso pastor Paulo, e lá no Brasil estamos com o nosso apóstolo, presidente da Jesus na Rua, o nosso apóstolo Adilson, que está desenvolvendo um grande trabalho, um grande projeto, que o Senhor possa ricamente abençoar em tudo quanto fazer, em tudo quanto colocar as mãos. Que o Senhor abençoe você que se disponibilizou no dia de hoje para nos ouvir. Nós somos a Rádio Jesus na Rua, diretamente de Angola, para o mundo inteiro. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Daqui quem fala para vocês é o pastor Bernardino, diretamente de Angola. Shalom, a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, que a paz do Senhor exceda todo o teu entendimento, que a glória de Deus se manifesta fortemente na tua vida, que o Senhor venha abrir os olhos do teu entendimento, que o Senhor venha te capacitar, que o Senhor venha te fortalecer, que o Senhor venha te iluminar dia após dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Shalom, a paz do Senhor. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens.
Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua, Luanda, em Angola, transmitindo para as rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua, Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiros se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiros, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Sejam parceiros baixando o aplicativo Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua, Palavra e Oração. Sigam-nos também no Instagram, na fanpage e no Telegram, Comunidade Jesus na Rua Internacional. Amém? Obrigada, Amém. queridos irmãos, em nome da comunidade Jesus na Rua, Luanda, em Angola. Nunca ache que alguém é melhor que você e nunca se ache melhor que ninguém. Cada um tem um caminho a seguir e uma lição para aprender.